Bem sincero pra vocês aqui, tá? Eu não duvido de mais nada. Eu cheguei a duvidar que o Andrés Pereira iria pro Palmeiras e foi. E eu também não duvido que o Gerson vá pro Palmeiras. Se o Gerson visa tanto ir pra Copa do Mundo, por que não ficou no Flamengo? Eu vou falar uma coisa pra vocês, isso não é surpresa pra mim. O cara sai do Fluminense, volta pro Flamengo, né? Vai pra fora agora de novo. E saiu 2 vezes, voltou pro Flamengo 2 vezes, mas sai agora. Sai mal com o Flamengo, né? O pai dele, pelo menos, que é quem cuida da carreira dele, sai mal com o Flamengo. Ele vai voltar pra onde? Ele quer jogar em clube, né? Que dispute título. Ele vai voltar pra onde? É simples. Aí eu não era o flamenguista quando eu critiquei o Gerson, cara. Agora tá aí, ó. O cara tá voltando e pro Palmeiras. Nossa, mas ele não ia sair do Flamengo pra fazer a aposentadoria dele, ficar um tempão lá ganhando dinheiro? Conversa fiada. Palmeiras inicia a conversa com o Gerson. Essa foi a notícia que saiu após o Gerson não querer mais ficar na Rússia, quer voltar para o Brasil. E o primeiro clube, né, que conversou com o Gerson foi o Palmeiras. Já por ver ações flamenguistas que estão revoltados. Teve o Andrés que veio para o Palmeiras, agora pode ser o Gerson, o novo volante, novo meio do Palmeiras, e os flamenguistas ficaram revoltados. Todos os créditos aqui embaixo e bora reagir a possível vinda do Gerson ao Palmeiras. Gerson no Palmeiras em 2026. É até difícil de acreditar, mas segundo as últimas notícias, o staff do Gerson tem conversas com o Palmeiras para chegar no clube em janeiro de 2026. A notícia que acaba de sair é que o Gerson, atualmente no Zenit, deseja retornar ao Brasil e seu staff está em negociações com o Palmeiras. O Gerson não é considerado um titular absoluto no Zenit, que está disposto a negociar o volante em janeiro, caso receba uma boa proposta. Pesa a favor do Palmeiras a vitrine, já que o jogador tem como meta a Copa do Mundo de 2026. O tema já chegou aos ouvidos do técnico Abel Ferreira, que deu o aval para um possível avanço. Eu vou ser bem sincero para vocês aqui, tá? Eu não duvido de mais nada. Eu cheguei a duvidar que o Andrés Pereira iria pro Palmeiras e foi. E eu também não duvido que o Gerson vá pro Palmeiras. Se o Gerson visa tanto ir pra Copa do Mundo, por que não ficou no Flamengo? Quis ir pro Zenit, chegou lá, não se adaptou, quer voltar pro Brasil e agora simplesmente, segundo as últimas informações, o staff do Gerson está em conversas com o Palmeiras. Aí eu não era o flamenguista quando eu critiquei o Gerson, cara. Agora tá aí, ó. O cara tá voltando e pro Palmeiras. Nossa, mas ele não ia sair do Flamengo pra fazer a aposentadoria dele, ficar um tempão lá ganhando dinheiro? Conversa fiada. O Gerson e o pai dele pressionou a diretoria do Flamengo a aumentar o salário dele superior ao do Jorginho. Ele não aceitava. Ele não aceitou ganhar menos que o Pulgar e teve aumento. Ele não aceitou ganhar menos que o Michael e teve aumento. E aí ele vê o Jorginho chegando para ganhar 2 milhões e ele recebia 1.500.000 e queria ganhar 2.100.000. E aí o Flamengo não aceitou mais a chantagem dele e do pai dele. O que ele fez? Saiu do Flamengo para ir pro Zenit. Ele meio que prejudicou sim o trabalho do Flamengo, porque o Flamengo contava com ele, mas ele, como gratidão, pós o Flamengo buscar ele na Europa, porque o pai dele falava: olha, o meu filho não tá feliz aqui, ajuda ele, Flamengo. E o Flamengo foi lá, abraçou de novo, pagou uma bala para trazer ele de volta pro Flamengo. Como agradecimento, bancou o mercenário, saiu do Flamengo porque ele ficou bravinho que o Flamengo não ia aumentar o salário dele acima do Jorginho, foi pro Zenit. E a galera que me criticava: ah, você não é Flamengo se você critica o Gerson, porque eu simplesmente falei que ele era mercenário. E aí o que acontece? Ele ficou muito tempo lá, fazendo a aposentadoria dele? Não, tá voltando pro Palmeiras. Esse é o Gerson, o garoto que na base do Flamengo, pra quem não sabe, o Gerson era da base do Flamengo. Saiu do Flamengo pra ir pro Fluminense, porque o Fluminense tava vendo que o Gerson era um bom jogador. E o que ele fez? Ofereceu um dinheirinho a mais, e o Gerson saiu do Flamengo e é revelado no Fluminense. Com isso, o Fluminense ganhou muita grana com transferência de Gerson. Então parabéns pra vocês que colocam o Gerson acima do clube do Flamengo. Tá aí, esse aqui é o mercenário que vocês idolatravam. Ser sua maior vigarice, você não teria coragem de fazer isso. Não, não, não. Eu não tô preparado pra esse vídeo. Não vou fazer esse vídeo. Vou ter que fazer. O negócio é o seguinte, rapaziada. Staff do Gerson tá negociando com o Palmeiras. Segundo o palmeirense, se faça encane. Deve ser mentira que se faça encane também é outro mentiroso. Mas a informação que veio é que ele tá em baixa lá, isso é verdade.
O Zenit quer vender ele, é verdade também. O Zenit não está satisfeito com ele. Em 2026, no início da janela, pode vender ele. Só que o problema são os 25 milhões de euros, né? Eles vão querer um pouco abaixo, desvalorizou, mas também não negociar com os russos não é mole não, irmão. O problema é o seguinte, a informação que veio também é que o Zenit vê, o Gerson vê o Palmeiras como uma vitrine para ir para a Copa do Mundo. Por isso ele deseja voltar para o Brasil e o Flamengo não quer ele. Porque o Marcão e o Flamengo não combinam mais. O BAP e o Marcão, não, brigaram e no Flamengo, quando tiver o BAP ali, a porta tá fechada. Pelo menos quando o empresário dele for o Marcão. Então ele vê a vitrine como Palmeiras. Ah! Meus amigos, sobre essa notícia do Felipe Facincani, que já trabalhou comigo lá na Placar, com relação ao Gerson, conversas para ir para o Palmeiras, né? Palmeiras tentando repatriar o Gerson, trazer ele para o Brasil de novo. A gente já tinha falado que ele não tá feliz lá no Zenit, a gente tem essas informações de... Cara, a verdade é que ele não para quieto, ele vai para fora, ele não fica lá fora, né? Ele fica mais tempo aqui no Brasil, mas lá fora ele não consegue ficar muito tempo, e a gente já avisava que ia para a Rússia, ia se esconder na Rússia, já não está sendo convocado. Essa situação do Gerson lá no Zenit, eu sabia que não ia demorar muito para ele querer sair. Os caras pagaram caro, quem quiser contratar ele vai ter que pagar caro. Agora, o Facincani trouxe que, pela situação ruim que tem entre o Marcão e a diretoria atual do Flamengo, e é verdade, não saiu muito bem, a alternativa é ele ir para o Palmeiras, e que o Palmeiras está querendo contratar o Gerson. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso não é surpresa para mim. O cara sai do Fluminense, volta para o Flamengo, né? Vai para fora agora de novo. E saiu 2 vezes, voltou pro Flamengo 2 vezes, mas sai agora, sai mal com o Flamengo, né? O pai dele, pelo menos, que é quem cuida da carreira dele, sai mal com o Flamengo. Ele vai voltar para onde? Ele quer jogar em clube, né? Que dispute título. Ele vai voltar para onde? É simples, né? Não tem muito o que pensar. Rapaziada, Gerson pode chegar ao Palmeiras, né? Palmeiras inicia conversa com o Gerson. O Gerson, que saiu do Flamengo, foi uma polêmica e tanto. Flamenguistas falando que o Gerson foi traíra, que deixou o Flamengo na mão e foi para o Zenit. E após chegar no Zenit, já no começo, na sua apresentação, já viu que Gerson não ficou nada feliz, que fez provavelmente a escolha errada, que o Gerson queria jogar na seleção brasileira, queria ser convocado, queria jogar a Copa do Mundo, e com a saída para o Zenit, isso ficou meio longe, né? Porque o futebol russo não é muito revelante para o futebol, ainda mais para ser convocado para a seleção. E o Gerson não está feliz, quer voltar para o Brasil. O primeiro clube foi o Palmeiras a iniciar a conversa. Imaginou Gerson no Palmeiras, os flamenguistas, ia acabar, né? Os caras iam ter um treco, porque já não gostou do Andrés com o Gerson ainda. Meu Deus. Mas como opinião, já deixa o like, tamo junto e falou.